E o Flamengo aplicou uma goleada absurda pra cima do Fortaleza e assume a liderança do Brasileirão. Eu vou falar sobre isso, vou falar do Flamengo que quer dar um balão no Botafogo e contratar um jogador argentino, e vou falar também do Internacional, meus amigos, próximo adversário do Mengão na Libertadores da América. Então, rapaziada, sem muita enrolação, na moral e na humildade, eu já peço, não pule esse vídeo, porque o Mengão ganhou ontem, galera, no Brasileirão, assumiu a liderança e eu tô aqui, trazendo informações quentes e atualizadas pra vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando do jogo de ontem entre Flamengo versus Fortaleza, em que o Mengão ganhou o jogo, ó, rapaziada, de 5-0, assumiu a liderança do Brasileirão. E nós estamos aqui, né, rapaziada, felizes da vida porque o Mengão ganhou ontem. Eu sei que você aí, que é anti, que não torce pro Flamengo, vai falar assim: ah, mas é o Fortaleza, duvido se fosse outro time. Ganharia do mesmo jeito, né, rapaziada? Assim como a gente ganhou do Palmeiras no Allianz Parque de 2-0, não deixamos o Palmeiras jogar. A gente também fez o dever de casa ontem, né, rapaziada, contra o Fortaleza, ganhando de 5-0, vencendo e convencendo, com o Maracanã lotado, né, rapaziada? E eu vou dizer uma coisa, mesmo sendo Fortaleza, Fortaleza não estando tão bem no Brasileirão, rapaziada, a gente não tem nada a ver com isso. O Flamengo foi lá, ganhou o jogo de 5-0, fez mais saldos, né, rapaziada? Porque quanto mais o time faz saldos, quanto mais o Flamengo faz gol no adversário, rapaziada, isso pode fazer total diferença mais lá na frente, né, rapaziada? Ou seja, a gente não tem nada a ver com a má fase do Fortaleza, a gente venceu e convenceu. E é esse Flamengo, né, rapaziada, que encanta os torcedores que a gente quer ver. Esse Flamengo, rapaziada, que não se contenta fazendo apenas um gol, apenas 2 gols, né, rapaziada, mas é um Flamengo que vai pra cima. É um Flamengo, rapaziada, que quando entra o reserva, parece que não mudou nada. É uns caras que têm ambição de fazer gol. É uns caras, rapaziada, que quanto mais faz gols, mais quer. Ou seja, né, galera, o Flamengo entrou em campo ontem contra o Fortaleza. O Flamengo, rapaziada, fez um gol logo ali no primeiro tempo, porém o Flamengo não estava jogando ali tão bem no primeiro tempo. O Flamengo precisava se organizar. Era o Fortaleza, rapaziada, no primeiro tempo, jogando mais ruim do que o Flamengo estava jogando bem no primeiro tempo. Ou seja, o Flamengo terminou o primeiro tempo ganhando do Fortaleza apenas de 1-0, né, rapaziada? Segundo tempo do Flamengo, técnico Felipe Luiz organizou a casa, organizou o time ali, viu, né, rapaziada, a dependência do Fortaleza, que não tava bem, falou pros jogadores do Flamengo. O Flamengo voltou pro segundo tempo mais atento, voltou pro segundo tempo, rapaziada, querendo fazer mais gols. Ou seja, no jogo de ontem, destaque, galera, na minha concepção e na minha humilde opinião, o Luiz Araújo, que vem pedindo passagem sempre. Eu sempre falo dele aqui. É um cara que tem intensidade, é um cara, rapaziada, que tem o drible, é um cara que tem a assistência e que tem o gol. Ou seja, rapaziada, no jogo de ontem, Luiz Araújo anotou 2 gols, foi o destaque na minha concepção da partida, se destacando. Não só ele, né, rapaziada, o garoto também, joia do Flamengo, o Everton Araújo, fazendo gol, mostrando também que tem talento, que vem pedindo passagem pro técnico Felipe Luiz. Fora os outros jogadores, né, rapaziada? Michael também fez o gol dele, entrou muito bem no segundo tempo. O Varela, rapaziada, tá jogando um absurdo. O Varela, rapaziada, simplesmente no jogo de ontem contra o Fortaleza, vem mostrando bastante evolução. Principalmente, né, rapaziada, depois daquele passe, daquele cruzamento, daquele passe, né, rapaziada, nos pés do Michael. O Michael pegando de primeira e fazendo ali simplesmente um golaço. Ou seja, rapaziada, toda a equipe do Flamengo, todos os jogadores do Flamengo, principalmente depois do jogo de ontem, tão de parabéns, né, rapaziada? Eu sempre digo isso, né, galera? Quando tem que aplaudir, a gente aplaude. Quando tem que reclamar, a gente reclama. Ou seja, pro jogo de ontem, o Flamengo jogou um absurdo. Depois do jogo, rapaziada,
Os jogadores do Flamengo também foram para a coletiva, falaram bastante, né, rapaziada? Mas deixa eu passar a informação para vocês, galera, que depois da goleada do Flamengo sobre o Fortaleza ontem, o Flamengo é o time com maior número de goleada na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Ao todos, rapaziada, o Flamengo soma 73 gols, com 77 com 3 ou mais gols de diferença. E na sequência vem o Santos com 72, depois vem o Palmeiras com 64, depois vem o São Paulo e o Atlético Mineiro com 62, né, rapaziada? Ou seja, rapaziada, todo mundo falava ali que depois que o Flamengo goleou o Corinthians, que o Flamengo não ia mais fazer gol, que o Flamengo tinha gastado todos os gols ali no Corinthians, principalmente no jogo contra o Juventude. Tá aí mais uma dessa, né, rapaziada? Mostrando, galera, que não só contra o Juventude, depois não só contra o Corinthians, mas vem agora, né, rapaziada, contra o Fortaleza. E é aquilo que eu digo, se o time bobear, o Flamengo vai fazer gols. E não tem negócio de respeito, né, rapaziada? A gente respeita dentro de campo. E a gente respeita, rapaziada, fazendo gols, mostrando ali que o nosso ataque pode sim ser bastante poderoso. Mudando de assunto, galera, e continuando ali, falando de Flamengo, depois do jogo, o zagueiro Danilo decidiu falar. Olha só, rapaziada. Abre aspas para o Danilo. Dá moral para a equipe e no trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas sem ilusão. A gente está apenas começando o Campeonato Brasileiro e ainda tem muito pela frente. Aqui é, digamos, uma maratona, não é um sprint. Então a gente tem que ir conquistando pontos, tentar o máximo possível estar na frente. Porém, o mais importante é quando chegar dezembro que a gente esteja na frente. Ou seja, rapaziada, o Danilo falou ali, deu a entender que o Flamengo, o elenco do Flamengo, tem que ir com os pés no chão, tem que ir conquistando pontos, né, rapaziada? Não pode ali abraçar o mundo com a mão, querer tudo ali para aquele instante. Ou seja, tem que ir com calma, tem que ir conquistando os pontos. O mais importante o Flamengo tá fazendo, que é ganhando jogo após jogo, né, rapaziada? E mantendo os pés no chão. Falou ali o zagueiro Danilo do Flamengo, que por sinal, né, rapaziada, tá jogando também um absurdo. Agora deixa, rapaziada, eu falar aqui dos números de Luiz Araújo no jogo de ontem contra o Fortaleza. Olha só, rapaziada, 78 minutos jogados, 2 gols, 0,62 gols esperados, 3 de 4 finalizações no gol, 2 passes decisivos, 2 de 3 dribles certos, 2 desarmes, e a nota dele, rapaziada, de Luiz Araújo foi 8,6, que por sinal ali, muito boa, né, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, agora deixa eu falar aqui de um possível balão que o Flamengo quer dar no Botafogo, contratando um jogador argentino. Dá uma olhada, rapaziada, nas informações. Olha só, galera. O Flamengo entrou na briga com o Botafogo e tenta a contratação de Álvaro Montoro junto ao Vélez Sarsfield. José Boto está em contato com o presidente do time argentino e já apresentou os valores que o rubro-negro está disposto a pagar. Pela promessa argentina, dirigentes do Vélez confirmaram o contato de José Boto. Ou seja, rapaziada, segundo a informação de Vene Casagrande, do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo, rapaziada, estaria interessado no jogador argentino Álvaro Montoro, né, rapaziada? Álvaro Montoro, que o Botafogo também tá interessado nele. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, entrou em contato para saber mais detalhes, né, rapaziada? E o Flamengo querendo dar um balão no Botafogo. Depois que surgiu essa notícia, rapaziada, depois que saiu essa notícia, que segundo o Vene Casagrande postou, né, galera, o perfil do Flamengo se manifestou e quis esclarecer, rapaziada, afirmando, o perfil do Flamengo afirmou que isso aqui não passa aqui de uma fake news. Dá uma olhada, rapaziada. O Clube de Regatas do Flamengo alerta que seu nome tem sido frequentemente vinculado às especulações de mercado sem qualquer fundamento. O clube reitera que possui alvos definidos e negociações em andamentos conduzidas com responsabilidade e descrição. Não haverá desvios em relação ao planejamentos estabelecidos. Ou seja, rapaziada, depois que o Vene Casagrande postou que o Flamengo queria dar um balão no Botafogo,
contratando o jogador argentino, rapaziada. O perfil oficial do Flamengo se manifestou e afirmou, viu, rapaziada, que isso aqui tudo não passa de um fake news. Mas me vem a pergunta, né, galera? Será que o Flamengo tá fazendo um jogo? Será que o Flamengo tá escondendo um jogo? Ou tá falando a verdade, né, rapaziada? Até porque, galera, todo mundo sabe, o próprio técnico Felipe Luiz já deixou claro que a todo momento o Flamengo tá de olho. Tá de olho no jogador, tá de olho, rapaziada, nas opções de mercado, ou seja, qualquer notícia que sai pode sim ser verdade, como também, né, rapaziada, pode ser mentira, porém, a diretoria do Flamengo pode também, né, ali tá fazendo um jogo, escondendo o jogo, até porque envolve também o seu adversário direto, que é o Botafogo, né, rapaziada, mas eu queria saber de vocês, galera, vocês acham que o Flamengo deveria investir nesse argentino, galera? Álvaro Montoro, do Vélez Sarsfield? Deixa aqui nos comentários, para eu ver o comentário de vocês, né, rapaziada, que pra mim é bastante importante. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada, de verdade, de coração. Vocês aí são foda. E você aí que tá me assistindo agora é flamenguista, só que ainda não se inscreveu no meu canal? Corre, rapaziada, não custa nada, é de graça. O Flamengo ganhou ontem de 5-0. E eu digo mais, viu, rapaziada, se você se inscrever aqui no meu canal, pode ter certeza que o Flamengo vai ganhar todos os jogos e vai ganhar também a Libertadores da América. Se inscreve aí, rapaziada, pra você ver aí como eu tô falando a verdade. E deixa aquele likezão maroto, viu, rapaziada? Valeu!